Fala aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Insights Mundo Afora. Estou aqui novamente gravando mais um vídeo para vocês e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma das experiências das várias, experiências maravilhosas que eu tive. Eu gostaria de compartilhar essa em especial, que foi a minha entrevista na Amazon, AWS, Amazon Web Service. Assim, eu queria responder algumas questões. Quem também tiver dúvidas sobre esse conteúdo e mais conteúdos sobre vida profissional fora do Brasil, por favor, deixa aqui nos comentários, pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida. Eu não me importo de responder, pelo contrário, eu tenho dado suporte para uma galera nas horas mais assim que eu tenho vaga, Então, não me importo de jeito nenhum em ajudar as pessoas, tá? Então, só deixar aqui os comentários e de antemão já peço para você se inscreva no meu canal, eu estou iniciando esse projeto agora, deixe o seu like também no vídeo, comente e também compartilhe com as pessoas, porque eu acho que esse conteúdo pode acabar ajudando várias pessoas ao nosso redor e a gente nem sabe. Então assim, eu queria falar sobre essa experiência na Amazon, com a Amazon, e eu queria responder algumas questões, Como me acharam, como eu me comuniquei sem inglês nenhum na época, eu vou falar que ano que foi isso, como eu fiz meu currículo em inglês, mesmo sem saber se estava correto, como foi a entrevista, perguntas e fluxo da conversação, tá ali conversação, qual foi o resultado da entrevista, e por que isso mudou a minha vida. Então, essas são algumas questões aí que eu gostaria de, junto com vocês, responder. Então, assim, bora começar lá. Primeira coisa, que ano que aconteceu isso? Isso aconteceu ali em 2017, e eu ainda estava morando no Brasil, e aí a Amazon AWS me chamou para uma entrevista online. Até então eu não sabia a diferença de Amazon e Amazon AWS. Sim, é a mesma companhia, mas a AWS acho que é a divisão deles de tecnologia e tal, eu não sabia desses detalhes. E aí a Amazon, que é a mesma responsável pela Amazon Prime que vocês têm aí em casa e tal, de streaming, e a Amazon também faz delivery, é a mesma empresa, é um conglomerado gigante de divisões diferentes. Ela me chamou para essa entrevista. Só que assim, a minha grande surpresa foi como que me acharam, Me acharam pelo LinkedIn. Por isso que eu falo sempre aqui, o LinkedIn ele é uma ferramenta muito importante profissionalmente falando. Então assim, atualizem o seu LinkedIn, a menos que a pessoa fale, não, eu não preciso, eu já estou legal onde eu estou, eu não quero ter visibilidade, beleza, não tem problema. Mas caso contrário, se você também gosta de compartilhar bons conteúdos profissionais, tal, o LinkedIn é uma grande ferramenta de comunicação. Então eu sempre digo, para as pessoas, atualizem seus LinkedIns, mantenham o LinkedIn de acordo com o seu currículo, Então ele sempre tem que estar falando a mesma língua. Então o que eu tenho no meu LinkedIn eu tenho no meu currículo, e vice-versa. Só muda um pouco o layout, mas beleza. Ele assim traz o mesmo conteúdo, isso é importante. Então me acharam através das minhas skills em português, porque o meu LinkedIn era só em português, lá no LinkedIn. Então me acharam através disso, e aí a pessoa marcou uma entrevista comigo. Então eu vou compartilhar com vocês, esse aqui foi o primeiro e-mail que eu recebi, Então aqui ela falou que gostaria de fazer esse primeiro estágio da entrevista por telefone e pediu para eu agendar alguns dias, até porque após essa entrevista online, que seria com uma pessoa de Dublin, da Irlanda, aí a segunda etapa seria uma entrevista em São Paulo. Ou seja, o que eu entendi, que todos os anos, ou alguns anos, eles vão para a América e tentam recrutar, assim, bastante pessoas. Tem alguns youtubers famosos que eu conheço, tem alguns engenheiros de rede famosos que eu conheço, e que também soltam aí alguns vídeos de bastante conteúdo técnico, que eles trabalham na Amazon. Então, assim, eu vi que realmente os caras vão muito fazer isso. Eles vão lá na América, buscam muito talento e levam para Dublin, que eu acho que é onde fica um dos principais aí, headquarters dos caras. Mas, enfim, vamos falar. E tem Amazon Everywhere, Então tem em São Paulo, tem na Austrália, tem na Irlanda, tem nos Estados Unidos,
mas os caras levam muita gente para Dublin, sim. Então, beleza, me chegou esse e-mail, e aí eu respondi esse e-mail, mesmo não sabendo muito de inglês, mas isso foi aí, em fevereiro de 2017. Chegou esse e-mail para mim, e aí eu dei essa respondida aí, e aí foi mais ou menos o que aconteceu aí. Ela marcou a entrevista comigo, eu me programei para fazer a entrevista, saí mais cedo do trabalho, a entrevista era em inglês, então, eu preparei um TXT maravilhoso, eu não tô com ele aqui, né? Nem sei onde eu guardei isso, mas eu preparei um TXT maravilhoso, por isso que eu falo, um bloco de notas, tenha sempre um bloco de notas, faça anotação. Eu me preparei ali, ó, com o meu nome, minha experiência, e aí ela também dividiu comigo a job description, que eu vou colocar aqui, não tem problema nenhum, porque isso aqui a gente pode fazer download de qualquer vaga que é colocada na internet. Então, aqui falava da vaga, né? Então era para Network Engineer, né? Então, para trabalhar nos data centers deles. E ela falava aqui, ó, aqui alguma das qualificações básicas, né? É a minha área, né, meu? Então que tenha ali 5 ou mais de 5 anos de experiência nessas áreas, né, relacionada a IP, networking, application IP protocols, BGP ou SPF, isso era o meu café com leite, então eu já estava mexendo, já estava rodando bastante com isso. E tenho um grande conhecimento na Cisco especificamente, né, no fabricante Cisco, nesses modelos de equipamento, e na Juniper nessas plataformas, beleza, também nenhum problema. Aqui ela também começa a pedir alguns outros protocolos de comunicação, né, então ele começa a entrar um pouco aqui a fundo, não só protocolos de roteamento, mas coisas aí de segurança, serviços, por exemplo, DNS, VPNs, enfim. E beleza, mas isso é o nosso dia a dia, protocolo utilizando Layer 2 e Layer 3 de comunicação, e aqui também já começava-se, era 2017, mas já começava-se a falar de algumas linguagens de programação e automação no meio de Network Engineer. Na verdade, esse daqui acho que foi uma das primeiras vezes que eu já vi o pessoal já falando um pouco de linguagem de programação, que na verdade é para automação, no meio de networking, e switching. Depois isso virou comum, né, e hoje em dia é bem comum, o Network Engineer ele tem que ter essa parte de automação, mesmo que seja pouca. Ele não precisa ser bem especialista, mas ele tem que saber alguma coisa dependendo da vaga. E dependendo da vaga, ele tem que ser especialista. Mas beleza, eu li tudo isso aqui, fiquei um pouco assustado, porque eu não falava nada de inglês, basicamente nada. E aí eu olhei essa vaga e falei, eu vou fazer o meu melhor. Então tá, marcada a entrevista, eu marquei a entrevista, e a entrevista ficou marcada aqui, ó, como vocês podem ver, né? Pro dia 23, 5 p.m., tinha que ser horário lá da Irlanda, me programei e tal. Ela deu um briefzinho, me falou o que seria perguntado aí nessa entrevista, falou para eu assistir alguns vídeos de como é o headquarters dos caras em Dublin, tal. Eu fiz isso, maravilha. E aí a entrevista fluiu. Eu fiquei abismado, porque para quem não falava nada de inglês, a entrevista fluiu e durou ali aproximadamente, eu me lembro, de 40 a 45 minutos. Então eu fiquei bem ali feliz, porque eu falei, legal, a entrevista tá durando, bacana. Então quer dizer que assim, horrível não vai ser. Maravilha. Ele me perguntou bastante, o engenheiro que me fez as perguntas, ele focou bastante em protocolos de roteamento, que era o meu day by day mesmo, o meu dia a dia sempre no período de data center, ali no grupo NET, no grupo Claro, ele foi bastante de roteamento, então eu dominava bastante isso aí, domino bastante isso. E aí as perguntas foram em torno disso, né? Bastante protocolos de roteamento, bastante pergunta massiva mesmo, e detalhes de protocolo, né? Como funciona, quais são as características, o que diferencia um do outro. Cara, eu vou ser bem sincero, isso foi difícil para mim responder em inglês. Porque em português, beleza, a gente consegue mostrar que tem um entendimento. Mas em inglês, isso começa a ficar um pouco mais complicado. Porque aí você tem que entrar em detalhes e palavras técnicas que eu não tinha. Apesar dele ter lá o meu currículo, eu não tinha todo esse gabarito de palavras que eu tenho hoje, né? Esse desenrolar todo. Mas eu sabia de uma coisa. Eu não sabia tanto quanto eu sei hoje isso na Austrália, mas eu sabia de uma coisa. Eles estavam interessados no skill. Eu não tinha isso tão claro, porque na época isso não estava tão desenhado na minha cabeça, tanto quanto está hoje na Austrália,
mas eu sabia que ele estava de olho no skill. Então, beleza, eu falei, eu vou dar o meu melhor, e eu dei o meu melhor que eu pude naquela entrevista. Fiz o meu currículo mesmo sem ter muito inglês, ter nada de inglês e principalmente não saber muitas palavras juntas, assim, mas eu fiz o meu melhor, coloquei no Translate, dei uma arrumadinha, peguei alguns da internet, comparei, por isso que eu falo, com o currículo a gente tem que ser bem safo, sabe? E tentar preparar um bom currículo em inglês, porque isso vai abrir muitas portas também, né? Aqui na Austrália, a cover letter é muito importante, mas na época o pessoal da Amazon não me pediu a cover letter, né? Que é a carta de apresentação e tal. Beleza, a entrevista fluiu bem, né? E aí chegou, depois de alguns dias, o resultado chegou. O que eu quero compartilhar com vocês é, se lancem, o principal é ter um objetivo. Se você tem um objetivo claro e, nossa, eu quero trabalhar naquela empresa, e é uma grande empresa, não importa se é grande ou pequena, isso não importa, porque muitas vezes você vai desempenhar a mesma função. Às vezes nem tem diferença de salário, às vezes o salário vai ser grande, vai ser pequeno nas duas, ou não importa, mas se você tem um objetivo e você é dessa área técnica, na verdade isso não serve só para a área técnica, mas se você tem um sonho de trabalhar naquela empresa, nossa, eu sonho em trabalhar na Amazon e eu quero ser Network Engineer na Amazon, ou não, quero ser RH na Amazon, quero participar da equipe de treinamento da Amazon, quero treinar a galera com as tecnologias da Amazon, maravilha, se você tem um sonho, busque esse sonho. Eu acho que o primeiro passo é desenhar num papel, pegar um papel mesmo, uma folha de pão, e colocar onde eu estou hoje e para onde eu quero ir. O que eu tenho hoje, o que uma vaga requer, e converse com o recrutador, sabe? Hoje eu estava lendo um tema no LinkedIn, uma reportagem em inglês, falando da conversa informal. Tenha culhão para chamar um recrutador da empresa que você almeja trabalhar, chama ele online, no particular, claro, tomar muito cuidado com essa comunicação, ela não pode ser evasiva, mas chame a pessoa e fala, ó, eu tenho interesse em trabalhar na sua empresa, vi que tem vagas abertas, ou vi que não tem vagas abertas no momento, esses são os meus skills e eu estou muito interessado em trabalhar com vocês. Teria a possibilidade da gente bater um papo? Porque mesmo que não tenha vagas abertas, para quando tiver, eu gostaria de saber como que é o dia a dia da empresa. Eu tenho certeza que se a pessoa, o recrutador, ou o recruit manager, ou HR manager, tiver um tempo, eu tenho certeza que a resposta vai ser positiva. Terão seus casos isolados de pessoas que talvez falem, desculpa, não tem vaga aberta, ou desculpa, não tem tempo, mas eu tenho quase certeza que alguma resposta positiva pode vir. Converse com alguém do meu time, ou então mais para frente vai abrir vagas, vamos mantendo contato, né? Então, se lancem mesmo, sabe? Eu acho importante a pessoa objetivar onde eu quero estar. E hoje, o que eu tenho percebido no mercado como tudo depois da pandemia virou remoto e também, assim, ofertas maiores cada vez mais, eu vi que muitas pessoas não estão parando tanto nos trabalhos. Tudo bem, that's fine, não tem problema nenhum. Eu nem estou aqui para julgar se é certo ou errado, pelo contrário, com certeza a pessoa foi oferecida uma condição melhor de trabalho, localização ou até trabalho remoto, com certeza ela vai preferir aquilo. Mas o que eu tenho para falar tentem, mesmo que fique um período curto na empresa, tentem fazer algo eficaz naquela empresa, tentem criar uma trajetória, mesmo que curta, mas uma trajetória boa para que essas portas também estejam sempre abertas para você. Porque a gente também nunca sabe quando a gente vai ter que voltar para a empresa anterior, né? Isso é um fato. Então, eu gostaria de compartilhar essa é a minha opinião sobre isso. E qual foi o resultado, então, da entrevista da Amazon? Ela fala que, apesar deles analisarem o meu currículo, isso foi em 2017, 1º de março, apesar deles analisarem o meu currículo e tudo, eles não prosseguiriam. Lembra que a segunda etapa seria em São Paulo, né? Face to face. Então, pessoalmente, apesar deles analisarem meu currículo, ver que eu tenho grandes skills técnicos, e ela não deixa claro se foi por causa do inglês ou detalhe, né? Ela falou que então não iriam prosseguir comigo para a segunda etapa. O que está tudo bem, mas assim, eu gostaria de deixar claro para vocês, essa foi uma grande oportunidade. Foi a primeira vez
que, na verdade, eu nem me inscrevi, né, mas vieram até mim, foi a primeira vez que uma empresa de fora viu o meu LinkedIn e veio até mim, mas não qualquer empresa, né, era a Amazon, né, é a Amazon. Então, assim, e isso foi importante para mim. Então, naquele momento, eu comecei a pensar, falei, nossa, existem possibilidades de trabalhar para fora, remoto ou pessoalmente, e a devolutiva foi essa negativa de que não prosseguiriam, mas, se vocês lerem ali, fala que não tem problema, eu posso continuar me inscrevendo no futuro, terão mais vagas. Aí vem a grande questão, por que que isso mudou minha vida? Foi a partir desse momento, tudo bem que na hora ali eu me senti, né, a gente fica meio desapontado, né, disappointed, mas foi neste momento que eu virei a chave e falei, ei, peraí, lembrando que sempre teve esse boom no mundo, né, de que, olha, precisa de skills everywhere, então você via muitas pessoas formando no Brasil, boas faculdades indo para fora para trabalhar, e também muitas pessoas de tecnologia indo, mas você via pessoas ali que estavam ali no high level, né, tem uma certificação muito alta ou alguma coisa ali, muitos anos de experiência, e eu falei, não, peraí, é possível, mesmo que você está caminhando ainda nesse trajeto, né, tirando suas certificações, ganhando experiência, é possível. Mas uma coisa crucial que eu vi naquele momento bateu uma duvidazinha ali na minha cabeça, eu falei, ei, isso é muito importante, é o inglês. Então, o inglês ou a segunda língua, né, talvez o espanhol para trabalhar ali na América Latina, pode ser, mas o inglês ele é muito importante. Então, naquele momento ali, 2017, a gente já sabia, né, como a gente cresceu no Brasil, a gente sabe o quão importante é uma segunda língua, e principalmente o inglês, mas naquele momento ali, eu virei a chavinha e falei, nossa, isso é realmente muito importante. Então, eu não posso dar essa mancada. Então, a partir de 2017, a minha cabeça, junto com a da minha esposa, começa a migrar para este lado de pensamento, que foi de tipo, peraí, a gente tem que focar no inglês. E aí foi onde a gente começou a procurar como fazer aula, no Brasil mesmo, porque a gente tinha vida muito corrida, né? Ainda tinha acabado de terminar a faculdade, tudo, e daí tava uma correria só, e organizando casa, tudo isso. Então, assim, foi ali que teve a virada de chave. Então, assim, essa entrevista da Amazon é algo assim que eu nunca mais vou esquecer. Ela foi essencial na minha vida. Todas as entrevistas que eu tive foram essenciais em algum ponto específico, mas essa da Amazon foi essencial no ponto de mudar o meu mindset para, tipo, eu preciso estudar inglês. De alguma forma, eu preciso me integrar a essa globalização. Eu preciso interagir com o mundo. E se tem algo que não me permite fazer isso, ou não me permitiu no passado, seja condições financeiras, seja o mindset que eu tinha, não tem problema. A partir daquele momento eu comecei a tentar pensar diferente, falei, não, eu vou quebrar essa barreira. Então por isso que eu gostaria de, na verdade, incentivar as pessoas. Tenham resiliência, tenham objetivo. E assim, não vai ser fácil. Com certeza não vai ser fácil. Mas vocês vão enfrentar, né, no caso aí, entrevistas que não vão passar, vão se inscrever em várias vagas e a devolutiva vai ser, não passou, mas não desanimem, por favor, continuem perseverando no objetivo de vocês e tenham objetivos claros, onde eu quero trabalhar ou que função eu quero ter, qual que é o title que eu quero e que funções eu quero desempenhar, né? E eu tenho certeza que com esses objetivos claros e também aí batalhando, né, no inglês, na comunicação, num currículo bem feito, numa apresentação, um marketing pessoal bem feito. Não esqueçam da soft skills, né, e da hard skills e soft skills, por favor, não esqueçam. Quem não sabe a diferença, né, eu vou fazer um vídeo também sobre isso, mas não esqueça, não é só questão técnica, não é só técnica da minha área. Eu sou da área de marketing. Não importa só as técnicas, mas também importa o quão bem eu trabalho em equipe. Eu tenho que trabalhar em equipe em quase todas as aplicações ou áreas que eu vou desenvolver. Então, assim, isso é importante também, desenvolver um bom marketing pessoal, né? Então, assim, basicamente é isso que eu gostaria de compartilhar. Muito obrigado. Eu vou falar mais ainda sobre essa entrevista futuramente, sobre alguns outros pontos, mas esse foi o meu recado para falar da importância do inglês, a importância da resiliência e de tirar algum proveito dessas oportunidades. Então, como a oportunidade que eu tive de fazer a entrevista na Amazon, eu consegui tirar esse ponto. Então, assim, é basicamente isso. Tá bom? Obrigado, galera, e até